Êxodo 29. A consagração dos sacerdotes. Êxodo 29 versículo 1. Assim você os consagrará, para que me sirvam como sacerdotes, separa um novilho e 2 cordeiros sem defeito. Êxodo 29 versículo 2. Com a melhor farinha de trigo, sem fermento, faça pães e bolos amassados com azeite, e pães finos, untados com azeite. Êxodo 29 versículo 3. Coloque-os numa cesta e ofereça-os dentro dela, também ofereça o novilho e os 2 cordeiros. Êxodo 29 versículo 4. Depois traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Êxodo 29 versículo 5. Pegue as vestes e vista Arão com a túnica e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal sobre ele com o cinturão. Êxodo 29 versículo 6. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a coroa sagrada ao turbante. Êxodo 29 versículo 7. Unja-o com o óleo da unção, derramando sobre a cabeça de Arão. Êxodo 29 versículo 8. Traga os filhos dele, vista cada um com uma túnica. Êxodo 29 versículo 9. E um gorro na cabeça. Ponha também os cinturões em Arão e em seus filhos. O sacerdócio lhes pertence como ordenança perpétua. Assim você dedicará Arão e seus filhos. Êxodo 29 versículo 10. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. Êxodo 29 versículo 11. E você o sacrificará na presença do Senhor, defronte da tenda do encontro. Êxodo 29 versículo 12. Com o dedo, coloque um pouco do sangue do novilho nas pontas do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Êxodo 29 versículo 13. Depois tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve e queime-os no altar. Êxodo 29 versículo 14. Mas queime a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento, é oferta pelo pecado. Êxodo 29 versículo 15. Separe um dos cordeiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão que colocar as mãos. Êxodo 29 versículo 16. Sacrifique-o, pegue o sangue e jogue-o nos lados do altar. Êxodo 29 versículo 17. Corte o cordeiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas e coloque-as ao lado da cabeça e das outras partes. Êxodo 29 versículo 18. Depois queime o cordeiro inteiro sobre o altar, é holocausto dedicado ao Senhor, é oferta de aroma agradável dedicada ao Senhor preparada no fogo. Êxodo 29 versículo 19. Pegue depois o outro cordeiro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do animal. Êxodo 29 versículo 20. E você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e do pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue nos lados do altar. Êxodo 29 versículo 21. Pegue, então, um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção, e faça aspersão com ele sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados, ele e suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Êxodo 29 versículo 22. Tire desse cordeiro a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita. Esse é o cordeiro da oferta de ordenação. Êxodo 29 versículo 23. Da cesta de pães sem fermento, que está diante do Senhor, tire um pão, um bolo assado com azeite e um pão fino. Êxodo 29 versículo 24. Coloque tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e apresente-os como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Êxodo 29 versículo 25. Em seguida,
Retome-o das mãos deles e queime os pães no altar com o holocausto de aroma agradável ao Senhor, é a oferta dedicada ao Senhor preparada no fogo. Êxodo 29 versículo 26. Tire o peito do cordeiro para a ordenação de Arão e mova-o perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação, essa parte pertencerá a você. Êxodo 29 versículo 27. Consagre aquelas partes do cordeiro da ordenação que pertencem a Arão e a seus filhos, o peito e a coxa movidos como oferta. Êxodo 29 versículo 28. Essas partes sempre serão dadas pelos israelitas a Arão e a seus filhos. É a contribuição obrigatória que lhes farão, das suas ofertas de comunhão ao Senhor. Êxodo 29 versículo 29. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes, para que as vistam quando forem ungidos e consagrados. Êxodo 29 versículo 30. O filho que o suceder como sacerdote vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo terá que usá-las durante 7 dias. Êxodo 29 versículo 31. Pegue o cordeiro da ordenação e cozinhe a sua carne num lugar sagrado. Êxodo 29 versículo 32. À entrada da tenda do encontro, Arão e seus filhos deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Êxodo 29 versículo 33. Eles comerão dessas ofertas com as quais se fez propiciação para sua ordenação e consagração, somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Êxodo 29 versículo 34. Se sobrar carne do cordeiro da ordenação ou pão até a manhã seguinte, queime a sobra. Não se deve comê-los, visto que são sagrados. Êxodo 29 versículo 35. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça durante 7 dias tudo o que ordenei. Êxodo 29 versículo 36. Sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado para fazer propiciação. Purifique o altar, fazendo propiciação por ele, e unja-o para consagrá-lo. Êxodo 29 versículo 37. Durante 7 dias faça propiciação pelo altar, consagrando-o. Então o altar será santíssimo, e tudo que nele tocar será santo. Êxodo 29 versículo 38. Eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar, a cada dia 2 cordeiros de 1 ano. Êxodo 29 versículo 39. Ofereça um de manhã e o outro ao entardecer. Êxodo 29 versículo 40. Com o primeiro cordeiro ofereça um jarro da melhor farinha misturada com 1 litro de azeite de olivas batidas, e 1 litro de vinho como oferta derramada. Êxodo 29 versículo 41. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer como oferta de cereal e uma oferta derramada, como de manhã. É a oferta de aroma agradável ao Senhor preparada no fogo. Êxodo 29 versículo 42. De geração em geração esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Êxodo 29 versículo 43. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Êxodo 29 versículo 44. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Êxodo 29 versículo 45. E habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Êxodo 29 versículo 46. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Comente amém se você assistiu até aqui. Obrigado por assistir, lembre-se de deixar o like, inscreva-se no canal, e compartilhe com as pessoas. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.